Olá pessoal, esse é o podcast Na Ponta da Lança. Esse podcast é uma produção do NEABI Campus Sobral. Hoje teremos aqui como convidado o professor Hermisson. Olá professor Hermisson, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Então, professor Hermisson, muito bom ter você aqui presente. O professor Hermisson ele é participante aqui do nosso NEABI já faz há um tempo. E vamos começar aqui um pouco do nosso bate-papo sobre o papel do NEABI, o NEABI no IFCE, e para que vocês possam conhecer mais um pouco do NEABI. Então, professor Hermisson, como foi que você conheceu o NEABI? Bem, o NEABI eu conheci a partir da minha própria experiência de professor. Então, no campus de Acaraú, em 2015, houve a proposta, de participação no primeiro encontro de estudos afro-brasileiros e indígenas do IFCE, que neste caso aconteceu nos dias 18 e 19 de julho de 2015 no campus de Baturité. Então fomos Carminha e eu ao campus de Baturité e participamos desse encontro, do qual houve relatos, de experiências de NEABIs já ocorrendo há bastante tempo, ou anos anteriores, nas cidades tanto de Baturité, da qual foi a promotora do evento, a partir de um apoio da Pró-Reitoria de Extensão, e também havia a experiência do campus de Caucaia. É importante observar que tanto Baturité, principalmente Baturité, tem naquela região espaços de comunidades indígenas e quilombolas, assim como principalmente no campus de Caucaia também há grandes números de comunidades reconhecidas como indígenas na região da Caucaia e proximidades onde o campus está instalado. Professor, e no campus de Acaraú também tem na região? Sim, aí desta forma, essa possibilidade do primeiro encontro nos propiciou uma compreensão de que a partir dali lançava-se uma política institucional de fundação de NEABIs nos diferentes campos. Então, nós saímos praticamente com essa missão, Carminha e eu, de organizar a fundação, vamos dizer assim, do NEABI no campus de Acaraú, na qual estávamos lotados. Portanto, nós realizamos o primeiro encontro de criação do NEABI e, consequentemente, como uma atividade cultural, nós conseguimos também realizar a primeira mostra indígena Tremembé. A partir de então, nós conseguimos institucionalizar o NEABI no campus de Acaraú, um dos primeiros, inclusive, nessa temporalidade de existência dos NEABIs no IFCE. Muito bacana, professor. E fale assim, o que é mesmo a sigla NEABI? Quais são as origens do NEABI? Ele nasceu no IFCE ou ele tem em outros institutos federais do Brasil? Como funciona aqui para os nossos ouvintes? Sim, o NEABI é uma aglutinação das siglas, de uma sigla, a partir da compreensão das palavras Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, ou NEAB, e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, quando se trata de NEABI. Portanto, se nós pensarmos numa perspectiva de origem institucionalizada, a partir já do parecer do Conselho Nacional de Educação, que vai institucionalizar as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, a partir da Lei 10.689 de 2003, já a relatora indica as condições e possibilidades de ações educativas que os NEABIs e correlatas
poderiam realizar para possibilitar essa política curricular ser efetivada nas instituições. Então, portanto, a partir daí também houve a fundação do consórcio de NEABs e correlatas, criado a partir de 2004 durante a terceira COPENE, né? A terceira COPENE, realização da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Então, observando todo esse cenário, junta-se um consórcio de correlatas de NEABs para discutir o sentido institucional desses núcleos, né, nos diferentes espaços da educação superior e educação tecnológica no Brasil. Bacana, professor. Então, assim, dentro dessas origens do NEAB, né, então, o que o NEAB faz? Como ele funciona organizacionalmente? A partir dessa perspectiva, né, da compreensão da própria sigla e institucionalizado no IFCE, nós tivemos a resolução número 071, de 31 de julho de 2017, que vai regulamentar os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas no Instituto Federal. Portanto, na própria resolução, no seu artigo 3, né, vai dizer que o NEAB tem como missão sistematizar, produzir e difundir conhecimentos, fazeres e saberes que contribuam com a promoção da equidade racial e dos direitos humanos, numa perspectiva de superação do racismo e de todas as formas de discriminação, conforme a compreensão do Brasil em 2001, a partir da sua participação no evento de Durban. Portanto, trazendo uma outra perspectiva já desses atores ou desses agentes que participam dos núcleos, né? Nós tivemos, por exemplo, um artigo no jornal O Povo, de novembro de 2019, que fala do conhecimento tem cor. Essa produção desse artigo, com Valéria Lourenço e Tatiane Paz, traz uma compreensão de quem faz a política. Portanto, para elas, as pautas pautadas nas leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, os NEABs têm como horizonte a proposição de currículos descolonizados que afirmam a contribuição cultural, tecnológica e científica dos africanos, afro-brasileiros e indígenas para a formação social do Brasil. Portanto, é uma possibilidade de justiça epistêmica nos currículos do Instituto Federal do Ceará, a existência e fortalecimento institucional dos NEABs. Bacana, professor. Interessante. E um pouco da sua trajetória? Bem, a minha trajetória, inclusive, no NEAB, ela se confunde com esse espaço de organização do próprio NEAB como instituição nos diferentes campos a partir de 2014. Nesta vivência do primeiro encontro para estudos afro-brasileiros e indígenas que nós participamos, observando a experiência do campus de Caucaí e Baturité, nós organizamos um NEAB no campus de Acaraú, da qual tive a possibilidade de estar como coordenador e, em sequência, com a remoção para o campus de Sobral, já nos finais do ano de 2017, nós também utilizamos a mesma metodologia aqui no campus de Sobral, realizando um encontro para institucionalizar o NEAB no campus de Sobral, já desde 2017 existente, e, consequentemente, a possibilidade novamente de estar como coordenador até então.
Professor, e o NEABI, a estrutura organizacional dele é composto por coordenação, direção, estagiários. Como funciona essa organização do núcleo? Os núcleos de estudo afro-brasileiro indígena do IFCE, conforme o próprio regimento propõe, né, a necessidade da sua organização está constituída por docentes e técnicos administrativos. Portanto, é esse corpo efetivo do campus que poderá possibilitar essa existência a partir da conformação de uma reunião e um grupo mínimo para que esse núcleo ele possa ser efetivado. Portanto, compõe-se de coordenação geral, efetivado pela pessoa do coordenador e do vice-coordenador ou coordenadora e vice-coordenadora, uma secretaria e um quarto agente que possa ser da comunidade acadêmica do campus para, a partir de então, poder ser efetivado um número mínimo de pessoas que possam conformar o NEABI mediante portaria designada pela direção-geral de cada campus. Interessante. Professor, e no caso, os bolsistas, como funciona esse processo de seleção, de participação? Você pode falar um pouco mais, porque vai que nossos ouvintes têm interesse, né, tanto em participar do núcleo como em ser bolsista. Você poderia esclarecer melhor? Complementando, observando a última pergunta dessa conformação do núcleo, desses agentes nós também temos a possibilidade da comunidade acadêmica, ela está possibilitada de bolsa a partir das políticas que permeiam a possibilidade de permanência dos estudantes através do financiamento vindo pela Pró-Reitoria de Extensão. Portanto, neste período de 2021, nós tivemos a possibilidade aqui no campus de Sobral de efetivar os primeiros bolsistas do NEABI no campus de Sobral, a partir de todo um planejamento organizacional da Pró-Reitoria de Extensão, da Coordenadoria de Acessibilidade e Diversidade e, consequentemente, dos núcleos que conformam o NEABI nesse estudo de planejamento para que pudéssemos chegar hoje à possibilidade de bolsas com uma grande adesão dos coordenadores e coordenadoras que fazem os núcleos de estudo afro-brasileiro no IFCE, nesses diferentes campos. É interessante, professor. Então aí, galera, fica a dica aí para quem for aluno aí do Instituto Federal e tiver a oportunidade tem a oportunidade de participar do NEABI e também pode se inscrever aí nos processos de seleção futuros, né, que vão abrir para, quem sabe, ser também bolsista do NEABI. Então, professor Hermeson, estamos aqui nos aproximando aqui do final do nosso podcast, né, e eu gostaria de deixar aqui algumas dicas, né, livro que você gosta e que você gostaria de deixar aqui de indicação aqui para os nossos ouvintes. Bem, uma referência de livro que a minha primeira leitura me causou grande impacto e uma perspectiva de conscientização de negritude, né? Foi a leitura do livro chamado Negras Raízes, a saga de uma família, de Alex Haley. Conta a história de Kunta Kinte, né? Para quem já ouviu falar de Kunta Kinte, e mitologicamente muitas vezes apresentado em várias propostas de discussão sobre a temática da qual o NEABI trata, esse livro ele vai trazer uma perspectiva historiográfica, não deixando de ser romântica, mas trazendo toda a árvore genealógica de Kunta Kinte, passando pelo histórico da escravidão
dos Estados Unidos e de como vai conformando-se essa cultura a partir da história dessa genealogia do Kunta Kinte. E aí uma grande referência para os leitores assíduos de muitas páginas. É isso. Muito obrigado, professor Hermeson. Então fica a dica aí do livro, né? Negras Raízes, a Saga de uma Família, livro de Alex Harley. Então, professor Hermeson, você gostaria de deixar aqui uma dica aqui de uma música para os nossos ouvintes escutarem aí nas suas plataformas de stream e nos seus aplicativos de música? Dentro dessa perspectiva, a recomendação que eu faço não seria só de uma música, mas de todo um CD completo, né? Um disco chamado Capoeira de Besouro, de Paulo César Pinheiro, um sambista muito importante que toca a partir das músicas, né, sobre besouro mangangá através de uma compreensão do afro-samba. Paulo César Pinheiro, Capoeira de Besouro. Então, galera, fica aí a dica aí de uma musicalidade aí para vocês curtirem. E vamos chegando ao final do nosso podcast, né? Gostaria de agradecer aos ouvintes que nos escutaram até esse momento. E esse é o nosso primeiro episódio do podcast Da Ponta da Lança. Esse podcast é uma produção do NEABI Campos Sobral, onde tem como locutor Emanuel Cante, entrevistado professor Hermeson Milonga, coordenação pedagógica Aldene Monteiro, professor Hermeson Milonga. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais.